Cruzada Jurídica. Produção e apresentação dos professores Luiz Scarpino e Rafael Tomás. Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos no ar pela Rádio Naerp, como de praxe, com o programa Cruzada Jurídica. Meu nome é Rafael Tomás de Oliveira. Tenho aqui comigo o professor Luiz Scarpino e a gente vai discutir temas nacionais aí dos últimos 15 ou 20 dias. Não é isso? É isso aí, galera. Boa tarde. É um prazer estar convosco depois de um hiato involuntário de nós docentes e de outras atividades que nos impediram a estar aqui nesse momento com vocês aí, trazendo algumas colaborações, algumas contextualizações e por mais a nossa rota opinião sobre diversos aspectos da vida mundana, envolvendo poder, política e direito, hábitos sociais e direito, um pouquinho, que talvez seja uma área que a gente conheça um pouco. Mas é isso aí, galera. Hoje nós estamos com um formato especial, exatamente por conta desse ajuste aí que a gente está tentando encontrar para trazer um programa bacana para vocês. E então a gente está com 3 blocos hoje, né, Rafael? Mas 3 blocos diferentes hoje do nosso formato. Né? Exato. Na verdade, o bloco que a gente chama de revisão da pauta está duplicado, né? E a questão aí é que a gente vai fazer meio que um trabalho assim, um patchwork, um trabalho de colagens, né? Então, 2 destaques por bloco. Sim. Entremeado por um bloco aí para discutir direito e cultura com um filme da década de 80, que eu aprecio muito, um filme do Oliver Stone chamado Wall Street, que aqui no Poder Brasil... e Cobiça. Que aqui no Brasil recebeu o nome Wall Street, Poder e Cobiça, como de praxe, né? Tipo, existe um filme clássico que é uma adaptação de uma obra do Stephen King que se chama Carrie, e que no Brasil virou Carrie, a Estranha. Do Brasil, o cara vai traduzir, ele traduz e põe uma nota de rodapé pra explicar. Isso quando não piora muito, né? Muito, exatamente. A gente pode fazer um anedotário de traduções esdrúxulas, mas enfim. Então, nesse primeiro bloco agora, então, vamos deixar rodar, então. Vamos chamar a primeira música. Como é que é? Chama a primeira música? Não lembro mais. A primeira música e depois a gente volta com a revisão da pauta, né? Hoje as músicas também são temáticas, assim, estão no universo Pink Floyd. Eu deixei o Rafael escolher todas porque... Isso, porque essa semana os cinemas de Ribeirão Preto apresentaram na quarta-feira um show que o David Gilmour, que é o guitarrista e vocalista do Pink Floyd, fez em Pompei, que é aquela cidade, né, histórica que desapareceu do mapa depois de uma erupção vulcânica. E o Pink Floyd já tinha feito um show antigo, né, na época da formação clássica, e agora o David Gilmour voltou lá para fazer também uma apresentação. Passou nos cinemas de Ribeirão essa semana, então assim, em homenagem ao David Gilmour, vai aí um set de músicas do Pink Floyd. A primeira é uma música dele, que a gente vai rodar agora, uma música do disco novo, que se chama Rattle That Lock. Maravilha. É isso aí, galera. Rolou um sonsaço do bem. E agora, então, vamos para a vinheta do primeiro bloco. Cruzada Jurídica. Revisão da pauta. Meu amigo Rafael Tomás de Oliveira. Hoje, então, nós vamos discutir bastante, enfim, vamos trazer a gente vai falar de temas variados, assim, né? Não tem uma fazer temática fazer uma salada unívoca. Mista. Eu ainda tô decidindo o que eu vou falar, mas eu sei o primeiro bloco, eu já sei. O terceiro bloco eu tô decidindo ainda. Então. Mas o primeiro bloco, então, revisão da pauta. Esses últimos dias aí geraram uma discussão, vários assuntos estão bombando aí na mídia, vários. E tem um aí que tá palpitando, um assunto que envolve aí uma temática que você estuda, enfim, dentro do direito constitucional, mas não especificamente sobre isso, mas... eu acho que, na verdade, o que eu envolve tinha mais pensado em destacar... Questão de costumes e tal, enfim... O que eu tinha pensado em destacar pra gente poder discutir diz respeito à situação daquela exposição conhecida como Quer Museu lá, que o Santander estava patrocinando em Porto Alegre. A Fundação Santander, né? Fundação, exatamente. Mas é vinculado ao banco. Sim, é mantido pelo banco. Por isso que eu acabei encurtando a coisa. Mas, e aí ela sofreu uma série de objeções por parte de certos setores da sociedade, acabou o banco fechando a exposição e depois isso gerou um contraprotesto. O pessoal queria que abrisse a exposição novamente, tudo mais e tal.
eu pensei que seria interessante a gente discutir pelo fato de que ali a coisa começou pequenininha, tomou uma proporção muito grande, virou um tema nacional, né? Não é mais só uma coisa que se ocupa Porto Alegre, da qual se ocupa Porto Alegre, e ao mesmo tempo, cara, ali a gente tem uma discussão que é uma discussão política muito importante, que é saber afinal qual é o limite da arte, né? E o mais importante, limite na arte, né? Se há limite na arte e se o Estado pode praticar algum ato interventivo, limitador desse exercício, né? Enfim, claro que aqueles padrões razoáveis que já estão assentados, né? Tipo recomendação de faixa etária, né? Essas coisas não estão no horizonte de análise. Até né? porque nós temos previsão na Constituição Federal que diz que o direito à informação, o direito à publicidade, o direito à comunicação ele é livre, observado o limite, por exemplo, de indicação para criança e adolescente. Mesmo para uma situação que envolve estética, né, que é a questão artística, da liberdade artística, que é ligeiramente tem uma ligeira diferença com relação à liberdade de expressão genérica ou liberdade de comunicação e informação. Mesmo nela também eu acho que seria tranquilo você ter indicações de faixa etária, acho que até necessário e tudo mais, mas não é disso que se tratava, né? Não. Houve um protesto porque havia ali um regime de financiamento público, de captação de recursos públicos, né? Porque na verdade ela era patrocinada por meio da Lei Rouanet e isso gerava para o Santander uma compensação tributária, né? Ou, na verdade, uma isenção, né? Ou algo do gênero. Então, assim, tinha dinheiro público ali e o pessoal achava que o dinheiro público não poderia financiar, quer dizer, aquele tipo de arte, né? Vamos, então é o seguinte, nós tínhamos então uma exposição que era voltada para o público LGBT, não é isso? Não, na verdade era uma exposição que discutia, né, dentro de tanto algumas queer obras artísticas. Museu, né? Queer é uma expressão que se usa, né, Andrei? Queer é uma expressão que o pessoal já é até meio pejorativo para usar, para se referir à questão de gênero, né? Enfim. Pois é. É queer, né? E ele não é depreciativo, mas como se fosse um pouco mais chulo mesmo, assim, né? Entendi. Que eu li sobre o assunto. Eu acho que assim, não era nem que a exposição era voltada diretamente para esse público. Era uma exposição que discutia, a partir da obra de vários autores extremamente consagrados, como é o caso do Goya, né? Como é o caso da... enfim, tinha uma série de autores consagrados que estavam ali expondo... Queer é que a pessoa que não segue o padrão, né? Então essa seria a tradução quase que literal. E aí, essas obras de arte, de algum modo, tinham alguma relação com essas questões de gênero, com o modo como esses artistas percebiam essas relações e traduziam isso por meio de sua arte, em pinturas, em gravuras, né? Numa série de coisas nesse sentido. Agora, uma parcela lá da sociedade porto-alegrense entendeu que ali havia uma ofensa aos bons costumes, poderia-se dizer assim, na medida em que eles enxergaram nas obras de arte apologias, assim. Esse foi o termo que foi usado assim, abertamente durante toda a semana, né? Apologia à pedofilia, apologia à zoofilia. O vilipédio de objetos de culto religioso. Exatamente, que seria a questão da profanação e tudo mais. Mas, enfim, são coisas que foram ventiladas e esse protesto acabou levando à interrupção da exposição. E, na verdade, acho que tem um componente político por trás disso tudo, né? Acho que longe de mim de querer discutir limites de arte, se há ou não limite da arte. Eu acho que isso é uma expressão que talvez eu não tenha o gabarito suficiente para fazer essa discussão, mas o que a gente pode falar do ponto de vista jurídico é que isso talvez seja não um fato jurídico. Discutiu. Eu acho que a questão é delicada. Até porque se você fecha num ambiente. Do ponto de vista jurídico, você tem regimes diferenciados para trabalhar esse tipo de questão, né? Agora, eu particularmente penso que a arte, por definição, ela é algo... subversivo. Subversivo, exatamente. Né? Ou livre, né? Enfim. Eu acho que no momento em que a gente começar a produzir intervenções estatais no âmbito da produção artística, a gente sucumbiu como democracia, como
regime político livre e tudo mais. Eu acho que vamos contextualizar as questões. Se é uma exposição de arte voltada para discutir paradigmas relacionados à sexualidade, relacionado a questões de hábitos sexuais, eu acho que ali nós temos um nicho de frequentadores nos quais não seria uma pessoa que talvez estivesse passando no shopping center e se deparasse com uma obra que pudesse gerar... A arte em si, ela representa um universo de coisas, né? Quer dizer, e que você pode gostar ou não. Então, isso também é uma coisa que tem que se colocar, né? Você não pode confundir o gosto com ofensa ou com... Tipo, eu posso odiar o quadro que tá lá, mas isso não me dá o direito de querer proibir. Eu posso achar ele de mau gosto, caramba, quatro. Mas isso não me dá o direito de proibir a sua exposição. Porque, na verdade, assim, é óbvio que a arte vai provocar discussões em torno dessas temáticas. É óbvio que isso vai ser colocado nesse nível. Agora, não dá pra responsabilizar o artista, entendeu? Tipo, como parece que dá a entender. O cara entra lá, vê uma obra de arte daquela e vai sair dali achando que a pedofilia é bacana. Ou achando que... Vai tornar uma criança... Vai mudar o gênero, vai mudar a orientação sexual por conta de ver uma obra de arte. Assim, isso é um exagero, isso é um superdimensionamento de uma coisa que me parece que está fora desse contexto. E essa campanha, ela ganhou um contorno todo específico e a gente poderia dizer o seguinte... que até poderia ter havido um mau gosto ou um despreparo no curador, talvez, para introduzir e correlacionar as obras e talvez trazer uma melhor explicação sobre o contexto do que viria a ser aquilo ali. Mas eu acho que essa discussão ela se torna irracional a partir do momento em que ela é politizada. Isso, exatamente. Né? Então, o MBL, que é um movimento de uma molecada meio doida aí, ligada à direita... Desculpa, mas assim, pra mim é muito prosaico e até estranho que um movimento que se diz liberal, que tem a palavra livre no nome, né, tenha posturas obscurantistas, né? Não, e aí como essa. Aí eles falam assim, não vou proibir, nós queremos boicotar. Vamos boicotar o banco que está financiando uma exposição de arte com valores subversivos. E aí eles pegaram um trecho de uma das obras de uma autora, uma artista plástica, acho que Varejão, que ela põe lá... Varejão. E ela põe lá uma cena de uma cópula zoofilista, enfim. E um negócio que é feito para chocar. E parece que essa é uma artista que as obras dela buscam esse nível de reflexão, nos quais... A mim pode ser esteticamente inadequado, a mim pode parecer esteticamente... Sim, que é a questão do gosto. Não me traz uma sensação de regozijo ou de felicidade ao ver uma obra daquela, mas pra mim talvez seja um nada, assim. E isso gerou uma alegação de que estaríamos se profanando com os valores de família e tal. Como se... Que é uma coisa extremamente perigosa. Como se nós pudéssemos falar... Essa questão mesmo do vilipêndio do culto. Cara, isso é um troço assim... Pra mim é uma coisa que tinha na Rússia do Putin. Eu não imaginava que alguém no Brasil fosse fazer algo parecido com isso, entende? Porque é normal. A arte, cara, tem esse elemento. Tem um filme que eu gosto muito. Aliás, era uma constante na obra do Sergio Leone, que é um diretor de cinema italiano, mas que fez carreira nos Estados Unidos. Os grandes faroestes tem a assinatura do Sergio Leone, né? Era Uma Vez no Oeste, O Bom, o Mal e o Feio. E tem um filme que eu gosto muito que no Brasil se chama Quando Explode a Vingança. E que em inglês chama Duck You Sucker. e no Brasil ter amenizado, né? E no Brasil foi traduzido por Quando Explode a Vingança. Existe também um título alternativo em Portugal que se chama Era Uma Vez no México, que conta mais ou menos a história da Revolução Zapatista no México e tal. E é um filme excelente, maravilhoso, belíssimo. E é um filme que tem composições que são composições profanas, assim, que poderiam ser consideradas uma espécie de vilimpêndio religioso, entende? Agora, faz parte do contexto, é o modo que o cara tem pra contar a história, ele precisa disso, tá entendendo? E é óbvio, pode ser que alguém olhe aquilo e ache horrível, né? Eu consigo entender como a coisa se apresenta lá no filme do Leone.
Eu não estou considerando, não estou dizendo que a moça, aí, que eu entendo o contexto da obra da moça. Só que eu acho que dentro da arte, cara, esse tipo de conduta transgressora, que rompe com certos padrões, isso é normal, isso é comum. E aí você não pode ter intervenções. Se o Estado tem uma lei que financia a cultura, esses critérios não podem ser critérios para dizer se essa exposição vai ser Que tipo de financiada. obra é adequado ou não. Exatamente. Isso, Então, assim, isso não pode. mas o que nós estamos entendendo é o seguinte, e aí vamos colocar bem da verdade. Esse movimento subversivo liberalista é engraçado, né? Eles entenderam que... Ele é engraçado porque, assim, eu já vi um cara que é representante do MBL uma vez dizer assim, não, nós somos liberais na economia e conservadores no costume. Eu falo, pô, então, assim, você, tipo, é mais ou menos igual uma mulher meio grávida, assim. Você é meio liberal e meio conservador. E o engraçado é que você fica com a parte ruim do liberalismo e com a parte ruim do conservadorismo, tá entendendo? Então, assim... Você consegue fazer juntar o que há de pior nos dois. Né? Mas Porque o liberalismo econômico sem o componente ético, cara, ele é muito perigoso. Tá me entendendo? Que essa coisa do livre mercado e do acúmulo de capitais. E outra também, tem uma ideia muito ingênua do liberalismo simplesmente como o afastamento do Estado da ação econômica. Né? Que não é só isso. Né? O liberalismo tem um componente ético muito forte. Que é a ideia de que você tem que apostar no indivíduo, que o indivíduo tem chances de ser uma coisa melhor, tá me entendendo? Que ele tem potencialidades que podem ser desenvolvidas e tal. E nesse discurso isso se perde. Eu acho que... E aí eles tiveram uma estratégia de comunicação bem sucedida, que foi exatamente implodir a compreensão do Banco Santander ao retirar o apoio à exposição que eles tinham bancado. Que acho que ia ter mais um mês e pouco de exposição. E após essa grita toda, eles duraram até o final da semana e já cortaram a linha de manutenção disso daí. Mas, que aí também já é uma política. Aí depois aí é o outro erro, do outro lado da moeda. Agora, 2 ou 3 dias, um cidadão lá do Rio Grande do Sul ingressou com uma ação popular querendo que fosse o Santander obrigado a devolver a exposição. Quer dizer, é o outro lado do exagero. Você obrigar alguém a financiar. Você pode obrigar uma fundação ou um banco a fazer uma exposição. Ele vai sofrer as consequências porque tinha lá o acordo, a lei Rouanet, o modo como foi o financiamento, não sei como é que se deu isso, mas isso provavelmente vai ter alguma consequência. Agora, o Estado obrigar o banco ou a Fundação Santander a devolver a exposição a público, eu acho que é outro exagero. É um nada. Na verdade, então, eu acho que é o seguinte, vamos pensar em termos... Então, não houve censura especificamente no caso. Tem muita gente que fala que houve censura. Não houve censura também. A bem da verdade. Nós tivemos, talvez, ter sido um comportamento abusivo via redes sociais de deturpação, de entender que aquela exposição, naquele contexto específico, para um público nichado, por assim dizer... Não, eu acho que assim, censura não teve. E o Hélio Schwartzman, que é um colunista da Folha de São Paulo, escreveu um texto em que ele diz que o Santander foi um banco muito covarde. Ele explica que covardia e coragem não são valores ou questões que podem ser associadas a bancos e tudo mais, mas ele faz uma imagem que é interessante, né? Porque... ele acha que o Santander entregou muitos pontos, assim, muito rápido. Então, quer dizer, a primeira vez que teve uma gritaria, ele já foi lá e, com medo de ter danos à imagem, e já entregou o ouro. Então, assim, a meu ver, esse é o tipo de coisa que você pode... Agora, falar que teve censura. Em primeiro lugar, a censura ela é mais diretamente ligada a um ato do Estado, né? Então, é óbvio que os agentes econômicos e as mídias, as empresas de comunicação podem, em algum momento, praticar algum ato de censura. Mas também você coibir o ato de censura praticado, por exemplo, por um editor que veda a reportagem de um jornalista. Isso é um autocontrole, enfim. Pois é, e como é que você vai fazer? De refinamento de linha editorial, isso aí até porque se você está no universo privado, você não é obrigado a falar qualquer coisa que alguém escreva. Se você quer escrever o que você quiser, você abre um blog e você escreve qualquer coisa que você quiser. E existem formas para fazer uma composição, inclusive porque tem linha editorial, tem uma série de coisas nesse sentido. Então, assim, eu acho que falar em censura é uma coisa meio pesada. Agora, que efetivamente houve uma incompreensão geral por parte aí
de alguns atores sociais relevantes, inclusive atores lá de Porto Alegre, isso houve, né, cara? De parte a parte, inclusive. E eu acho que, assim, na conduta do Santander, o que fica muito nítido é que, assim, provavelmente eles financiaram essa exposição porque queriam ficar com aquela imagem de cool, né? Banco que financia a galera LGBT e tal. Que também tem um olhar para as minorias e não sei o que, etc e tal. E a hora que eles perceberam que isso poderia lesar a imagem do banco de algum modo, desagradar correntistas mais conservadores, gente que geralmente possui investimentos vultuosos ou coisa do gênero, ele foi lá e abandonou o negócio. Shut it down no financiamento. Porque assim, isso é uma verdade que tem que ser dita, né, cara? Assim, o interesse do banco, ele não é um interesse de propagar o conhecimento ou de dar voz às minorias ou qualquer coisa nesse sentido. O interesse do banco é lucro, cara, é dinheiro. Então, eu acho que no final das... Ele faz isso com esse verniz, assim, de ser um banco que abraça as minorias, como outros bancos também fazem, enquanto outras empresas também fazem, mas na verdade o que ele quer... E eu não estou dizendo que não seja legítimo, só estou dizendo que a coisa é assim. Então, no primeiro momento que ele viu que isso poderia afetar o seu empreendimento lucrativo, ele abriu mão de patrocinar o evento. E só que eu concluí duas raciocínios, Rafael. A primeira questão é a seguinte: eu acho que naquele contexto não há que se falar em lesividade à família brasileira, alguma coisa nesse sentido. Por mais que eu tenho convicção de por mais que eu possa não gostar de que uma imagem sacra na qual eu tenha devoção, eu posso sentir de extremo mau gosto, inadequado, mas se isso não é feito num contexto de ofensa direta a um culto religioso, a interromper um culto religioso com um protesto exacerbado, violento, do ponto de vista até de manifestação, eu não vejo como não vejo como atacar, exceto pelo meu desprezo particular, mas não com relação ao desprezo jurídico, por assim dizer. Mas se alguém chegar no meio de um culto religioso e fazer um protesto despindo-se de roupas ou pintando lá a imagem que estivesse sendo professada. Isso sim, na minha visão, seria um ato criminoso, um ato que demandaria uma coibição legal. Não sei se você concorda com isso. Inclusive porque é mesmo, né? Ato obsceno. Tem um monte de sim, coisa mas seria... Agora, no universo que eu seleciono obras de arte de gostos absolutamente duvidosos e jogo no... Mas algumas que tem um contexto e tal, que pra mim, enfim, esteticamente eu não sou abalizado pra dizer isso. Mas eu jogo num contexto que aquilo lá pode fazer algum sentido. Aquilo é uma gritaria que serve muito mais para, vamos dizer, fortificar as diferenças, até mesmo criando uma solidificação estética ao MBL, que até então estava sem caldo nenhum. Agora ele conseguiu chamar uma tradição família e propriedade pro lado dele. Tinha aquela história da escola sem partido, né? Que é uma bandeira Nossa, que é uma coisa ridícula também. Mas a gente pode falar um dia sobre isso, inclusive. Pode, que é uma bandeira aí de alguns próceres do MBL, né? Que é um pessoal, assim, sabe? Eu acho que, pelo que eu acompanho e vejo, assim, é um pessoal que tem uma postura, assim, muito belicista, muito belicosa, é um pessoal que grita muito, mas que tem... Eu não vejo muito conteúdo. Não tem caldo. Eu vejo pouco, principalmente nesses fatores. Às vezes, assim, no ambiente aí econômico, eles até conseguem transitar, principalmente nesses aspectos mais tecnocratas da divisão mínima do Estado, né? Do pessoal que articula, que escreve, né? Porque quem não tem acesso a... Quem não coloca a cara para bater na mídia, eu não posso nem falar. Agora, nessas questões, que são questões mais ligadas, assim, a uma envergadura cultural, eu vejo, infelizmente, uma... Nada. Inclusive com esse tom, né, cara? Eu acho que o que eu vi nesse tipo de movimentação, e que é o que me preocupa, porque eu acho que a gente não pode viver numa sociedade obscurantista, cara. Isso pra mim é terrível. O que eu vejo nessas ações todas é obscurantismo. E eles obscurantismo. Um liberalista obscurantista. Que é uma espécie de... que é meio contraditório. Né? Mas eu vejo o seguinte, Rafael. Veja, eu não tô dizendo que... Aí, assim, alguém fala assim, mas você acha que é correto crianças serem expostas a esse tipo de conteúdo? Eu falo, mas aí que tá. Aí é o caso de você recomendar a faixa etária que pode ter acesso, né? O Ministério Público pode fazer isso. Se o banco não fez de per si, né? Então, assim, que o Ministério Público da Infância e Juventude fosse lá
e punisse, restringisse. Restringisse, exatamente. Agora sim, você acabar com a exposição, proibir que as obras sejam expostas, isso eu acho uma coisa... E fora que assim, né, o grau de maluquice, né, porque depois foi noticiado que um advogado local lá havia feito uma queixa-crime por apologia à pedofilia, ao crime de pedofilia, e por vilipêndio de objeto de culto religioso. Cara, assim, isso pra mim é a coisa mais lunática que pode existir no mundo, porque quem é o sujeito ativo do crime? Quem é um passivo, principalmente. Aí assim, depois que você descobrir, porque tipo, quem que é? É o curador. Não, quem causou, quem cometeu o crime foi em tese o curador. Quem que é o curador da mas e o artista plástico, também. o pintor, a pintora, etc. Eles são todos copartícipes. Então assim, você tem quem nesse caso, depois que você descobrir quem é o sujeito ativo, quem é o autor do delito, você ainda tem um outro ponto. Onde é que tá o elemento subjetivo do tipo? Qual é o elemento subjetivo do tipo? Não, assim, tem dolo. Tipo, o cara era isso que o cara queria. Quando ele fez essa obra de arte, o que ele queria era fazer uma apologia ao crime de pedofilia. Quer dizer, ele queria efetivamente que nós vivêssemos numa sociedade de pedófilos. É isso. Tá entendendo? Então, tá, eu tinha um segundo aspecto pra falar. Que é o seguinte, eu acho que de todo mundo, eu acho que o MBL ganhou, porque ele conseguiu, na gritaria, mostrar que existe um forte componente tradicionalista que não consegue lidar com aspectos de diferença. Mas é aquela coisa, ganhou e não ganhou, né? Ganhou com esse pessoal, não, pra fortificar suas estruturas. Não, eu até entendo o que você falou, porque realmente... Pro público interno, pro público... Não, porque realmente, se você pensar que no Brasil existe, assim, uma certa tendência da opinião pública ser mais conservadora nesse sentido dos costumes, né? Nesse aspecto eles ganharam. Realmente. Não, e aí, num outro aspecto. Num aspecto majoritário, assim. Num outro aspecto, eu acho. Só que aí é que tá, né, Se a gente ficar rendido ao que pensa a multidão, a gente não vive numa democracia, né? Eu acho que, assim, os estadunidenses têm muito a nos ensinar nesse aspecto, sabe? Os vulgos norte-americanos. Porque... a gente tem que ter alguma defesa contra a multidão enraivecida. Você tem que ter controles contra-majoritários, senão as minorias vão ser implodidas. E eu não tô falando da minoria, o LGBT. Eu tô falando da minoria, assim, a minoria que entende que a arte tem que ser livre. Tá me entendendo? E que não pode haver nenhum tipo de intervenção estatal, nem desse tipo. Eu posso ter duas perspectivas. Ou o Estado não financia ninguém, ou se financiar, fecha os olhos pro conteúdo, meu querido. Porque não dá. Se eu for depender do gosto do cara que vai avaliar se o financiamento pode ser feito ou não, aí me desculpa, mas... Eu tenho um segundo aspecto, que eu acho o seguinte, eu acho que eles conseguiram se fortificar perante suas bases e outras pessoas que não tinham simpatia por esse movimento. Num outro aspecto, esses artistas plásticos que fizeram uma arte tão nichada também conseguiram ter um grau de visibilidade do tamanho do universo que não teria se tivesse uma mera exposição de arte. Não, então, mas aí do jeito depreciativo, claro. Em alguns casos, mas ali tinha obra de autor, de pintores, cara, que são muito, muito famosos, muito conhecidos. É o caso do Goya. Que agora não... Goya, acho que não tinha Goya ali. Tinha um monte de... Eu tenho aqui alguns... Eu vi que tava... Eu vi que tinha Portinari, Volpe, Lygia Clark, enfim. Então, mas Lygia Clark mesmo, né? Volpe. Sim, são todos autores de claro. Mas grande envergadura. E outra coisa, né? Aí você vê como que nós estamos caminhando para um obscurantismo. Porque, tipo, Lygia Clark, Volpe, isso é tudo artista da década de 70, 60. Até meio modernista, né? É gente que já tá até morta, cara. Sim. Tipo, e a arte dessas pessoas que já morreram estão incomodando agora. Quer dizer, cara, a gente tá andando pra trás, velho. Aí eu sim outro aspecto. É um troço bizarro. Mas eu quero dizer o seguinte: quem perdeu nisso tudo, além da lógica da discussão, que ela vira uma lógica ensandecida, foi o banco. Que não soube bancar uma exposição nichada, uma exposição para um público de minorias, e na primeira pressão cedeu, ou seja, as pessoas tradicionalistas vão achar que aquele banco ele financia porcaria e vai querer fechar a conta bancária do mesmo jeito. E as pessoas de minorias que poderiam ser beneficiadas com aquela exposição cara que mais discute... libertário. Ou minorias ou libertários, enfim, eu posso não ser minoria, mas posso ser libertário. Eu vou achar que o banco é um banco de Zé. Porque é um banco que não sustenta as suas ações. Ou seja, é uma instituição pouco íntegra.
ou que não, ou insegura das suas ações. Ele vai falar que resolveu atender ao clamor, mas que clamor? Meia dúzia de moleque mandando no Facebook? Enfim, onde está a racionalidade? Onde está Então o banco escolheu mal, então, a financiar. Antes não tivesse financiado. Eu acho que teve um secretário da prefeitura de Porto Alegre, eu acho que ele ocupa uma pasta do tipo urbanismo, eu não sei exatamente qual é a especialidade, mas me foi noticiado que ele foi um dos articuladores aí da oposição à exposição. Daí, eu tô vendo aqui agora. E ele é vinculado ao MBL. Eu tô lendo aqui um negócio muito engraçado. Promotores do... Hã? Pois é, devia ser mais aí mais ilustrado. E eu tô lendo aqui que o tal do Kim Kataguri, Catavento, ele tá junto com promotores do Rio, estão debatendo a bandidolatria. Então, esse termo bandidolatria e demofobia foi criado lá no Rio Grande do Sul também, cara. Pô, vocês são... Não, Você não, é família também. Você é natural de lá. Eu morei muito tempo. Eu sou naturalizado. Mas ele... Esse é um grupo de promotores de lá também que escreveram um livro, né? Criticando o garantismo, assim, de uma forma absolutamente... eu não vou... Pueril. Eu diria que é não científica, né? Assim, o livro não tem pretensão científica, essa que é a verdade. Mas o problema é que esse pessoal que está articulando coisas, assim... Como se fosse num plano científico. Alguns estão, né? Então, bom, mas... perigoso. Assim, eu acho que o rescaldo disso tudo é que nós vivemos tempos que, em pleno século, em plena contemporaneidade, pós-contemporaneidade, discutindo questões... São tempos que assustam, cara. São tempos que assustam, porque assim, quando me disseram que tinham jovens, né, com interesse num certo liberalismo, eu até achei interessante, porque no Brasil isso é visto de uma forma muito equivocada, muito enviesada, né? Mas assim, eu não imaginava que a coisa fosse degringolar para um plano desses, assim, né? Eu realmente, no começo eu achei que fosse uma coisa trivial e depois pela envergadura que tomou eu fiquei um pouco assustado pelo grau de obscurantismo que estava por trás dessas discussões, né? Do tipo, esse sujeito que é secretário da prefeitura lá de Porto Alegre, ele convocou seus seguidores para irem até a exposição, xingar os curadores, as pessoas que estavam lá vendo as obras e fazer orações, né? Tipo, vamos orar para que as almas dessas pessoas, sei lá o que, né, queimem no inferno, provavelmente, ou algo do gênero. Então, quer dizer, pra mim, assim, né, sei lá, né, cara, parece um negócio meio Idade Média, né, no sentido de Idade das Trevas. Queime-os. Né? E aí você imagina, né, meu, eu não sei. A pessoa vai ver uma obra do Michelangelo, que o cara tá pelado lá, é capaz que ela vai falar, nossa, como pode, tampem isso. O próprio Kama Sutra, enfim, será que foi bem recebido na época? Não era subversivo? Pois é. Não, então, tanto de coisa que ao longo do tempo, parece que nós estamos voltando para uma Idade Média piorada, né? Porque a era do iluminismo, das ideias, da livre circulação, acaba sendo um movimento que as pessoas acabam se fechando em guetos e cada vez mais tendo visões não diria nem egocêntricas, mas até mesmo intolerantes, né? Eu acho que vivemos tempos de intolerância. Eu acho que esse é o principal rescaldo que a gente pode tirar dessa conversa. Foi uma outra coisa também que o Schwartzman lembrou nessa coluna que eu fiz referência há pouco, que esse pessoal todo que se diz liberal tinha que ler John Locke, né? Tinha que ler Voltaire, tinha que ler esses caras para ver os verdadeiros liberais. Para ver se tem se toma consciência assim de algumas coisas que são extremamente importantes do ponto de vista ético, do ponto de vista do convívio e tudo mais. Bom, eu acho que essa discussão ela rendeu bastante. Vamos fazer uns 10 minutos de discussão, uma próxima discussão, um pouquinho de discussão. Vamos chamar destaque aí. Ainda tá em tempo, né? Tô vendo ali. Bom, faça o seu destaque. Essa semana, ela foi uma semana, no ponto de vista político-jurídico, bem
bem controvertida. Mas eu teve uma coisa bem interessante. Eu acho que nós estivemos discutindo aqui uma outra oportunidade, talvez de uma maneira mais superficial, foi a questão da delação premiada dos irmãos Joesley e a família JEF, o JBS, naquele grande frigorífico, que na ocasião o Procurador-Geral da República, Janot, ele fechou um acordo de delação premiada, concedendo benefícios para que esses infratores delatassem os seus crimes e os seus malfeitores do crime, em troca de imunidade, ou seja, em troca de não serem processados criminalmente por quaisquer crimes que eles tenham praticado antes do período da delação. E o que nós experimentamos essa semana foi da semana passada para cá, foi uma degringolada das cartas até então postas à mesa, com a revelação nas perícias feitas nos áudios, nas mídias encaminhadas, de que acharam lá uma mídia apagada, e a Polícia Federal recuperou, de uma conversa vazada entre dois interlocutores, acho que o Joesley mais o Ricardo Saldi, que era o executivo da JF, e ali eles estavam durante 4 horas beberiscando uísques e falando besteiras do ponto de vista pessoal e tal, se gabavam de ter ocultado provas, de não ter selecionado o que iam falar, o que não iam falar, apontando caminhos de obstrução, apontando pessoas a serem corrompidas, ainda assim, no curso ali em fase preparatória que eles estavam fazendo para gravar os políticos, e no quais eles mesmos se viram envoltos no próprio veneno, que é uma coisa... Eles se gravaram. Eles se gravaram. Enfim, então... Nada adianta o cara ser um sujeito bilionário, dos mais ricos do mundo, e não dominar a tecnologia, no qual ele seria o benfeitor e acabou virando contra si mesmo o veneno. E aí esse episódio envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal bateu muito forte, inclusive vimos declarações até tresloucadas de um ministro falando assim, olha, e aí o ministro de ofício falando que ele defendia que o sujeito tinha que ser preso. E aí... Que é bizarro também, né? Um ministro, uma declaração... Pra você ver o estágio da coisa, né? O ministro tem o liberal obscurantista lá no Porto Alegre, e você tem um ministro agindo ex officio. Mandando prender, né? Falou, se o procurador mandar a prisão, eu vou determinar a prisão. Enfim, que coisa... E num debate que não tinha nenhuma relação com o assunto que eles estavam tratando. Se ele tivesse, eu poderia até ficar quieto, mas... Enfim, tava discutindo... Que nem a gente está discutindo aqui numa rádio que não tem nenhuma pretensão jurídica de resolver nenhuma solução concreta, mas simplesmente debater. Ele estava discutindo no plenário filmado pela TV Justiça, para poder aparecer no Jornal Nacional. Ele conseguiu. E tanto conseguiu que o Procurador-Geral da República, dias após, pediu a prisão efetiva dos irmãos, primeiro do Joesley e do Ricardo Saldi, que participaram daquela conversa. E depois do Wesley, na verdade, depois foi do Joesley, né? Que os nomes estão todos. Pois enfim, eu acho também que a ordem dos fatores não altera o produto para os efeitos da nossa discussão. E aí, é uma discussão jurídica que eu posso trazer para cá, é a questão do time e da maneira com a qual se fez a delação premiada, que a delação, se o cara não tem direito sequer de ser, ele tem a imunidade de sequer ser denunciado. É o primeiro ponto que chama bastante atenção. Que parece que a mim me tocou como algo exagerado e desproporcional naquele momento. E o segundo ponto agora é que existe um mecanismo previsto no próprio acordo de delação e na própria lei de colaboração premiada, que é a lei 2.850, que diz que se o colaborador não entregar as provas ou não colaborar efetivamente com a investigação, o acordo pode ser rescindido. Normalmente se ele fizer reserva mental ou esconder parte de verdade de assuntos que envolvem diretamente o fato que ele se propõe a colaborar com o poder público. E exatamente nesse ponto, o Rodrigo Janot, na semana final do mandato dele, nos últimos dias, pediu a rescisão do acordo da delação e a prisão daqueles que então ele tinha soltado a espada da cabeça, e agora ele pôs a espada na cabeça de novo, temendo aí ou na verdade como uma correção
de um erro, de um erro que ele tinha praticado anteriormente, que seria ter dado imunidade para a família. Eu vou te dizer uma coisa, assim, ó, no geral, essa situação ela é extremamente complexa, né? Assim, eu faço uma análise partindo do pressuposto que esse país é um país de corporações. Então, assim, a gente vê só a superfície do problema. Existe muita coisa por baixo que a gente não consegue perceber porque a gente não tem acesso a todos os bastidores das coisas. O que dá para ver pela superfície, por exemplo, principalmente em sites jurídicos especializados, algum desses jornalecos aí que tipo carta forense ou coisa do gênero, é que tem uma certa briguinha jurídica para saber quem é ao mesmo tempo o pioneiro e o principal articulador do acordo de delação. Se é o delegado, a Polícia Federal, ou se é o promotor, o procurador e o Ministério Público. Né? Então você vê que assim, ó, eles brigam entre eles ali. Tá entendendo? Sim. Então nessa jogada aí, assim, como esse áudio, por exemplo, apareceu, vazou e tal, como é que isso aí foi feito? Né? Da onde surgiu? Ah, vem da Polícia Federal. Bom, enfim. Tá me entendendo? Então você já tem ali uma certa névoa que não é completamente debelada quando vem o assunto para o espaço público por meio da imprensa. No segundo momento, eu acho que tem uma outra coisa. Ah, e tinha outro componente. A gente precisa, eu acho que a gente precisa separar a discussão pessoal que envolve o Janot, suas convicções, o motivo pelo qual ele denunciou o presidente da República e os outros próceres do PMDB, o Joesley e tudo mais, porque isso assim, isso eu não quero discutir, se o Janot é íntegro ou não é íntegro, se ele é suspeito ou não é suspeito, eu acho que essa é uma questão que não cabe a gente analisar, até porque a gente teria que ter outras informações. E o Supremo decidiu também, enfim, acho que não... Agora, objetivamente falando, né, e aí para o nosso eventual ouvinte que não é versado em direito, não conhece as peculiaridades da delação premiada, o que existe num acordo de delação premiada é um contrato, né? Você tem uma estrutura negocial. Então você tem prestação e contraprestação. Transige-se. Né? Exatamente. E dentro desse contrato existem obrigações recíprocas que geram os direitos e obrigações por parte do representante do Estado, que é o Ministério Público, Polícia Federal, enfim, e por parte do delator, do colaborador, chame como quiser. E outra coisa são as provas que são produzidas nesse contexto. Né? Então, a princípio, o rompimento do acordo de delação, porque uma das partes deixou de cumprir a prestação que ela era obrigada, né, que ela devia, não gera nenhum tipo de consequência para o contexto probatório. Como eu disse, a princípio. Isso eu estou falando pela lei. Não estou falando por causa do Janot, por causa do Temer, por causa do fulano, do Beltrano, do Ciclano. Estou falando... O que a lei estabelece é isso e me parece razoável nesse aspecto. Né? Agora, nesse mato tem cachorro, ou nessa toca tem coelho, porque o que não está esclarecido é até que ponto o tal do cara que era o braço direito do Janot, que é o Miller, aquele... Marcelo Miller, que era procurador da República e depois virou advogado particular dele. Exato. Aí é que está o problema, porque não está esclarecido até que ponto esse cara interferiu no processo de negociação. E aí, a questão o problema todo seria se a negociação foi uma negociação procedimentalmente correta. Então, assim, se você tem vício na forma como as provas foram obtidas, aí você tem ilicitude de prova. Ou seja, a prova sequer poderia ser utilizada. Exatamente. E aliás, esse que era o ponto que eu queria dizer. Quer dizer, o fato do acordo ser rompido não significa que a prova produzida seja ilícita. Porque ela pode ter sido obtida por meios lícitos. Agora, se houve algum tipo de ato praticado por um procurador da República que lesou a lisura do procedimento de obtenção da prova, aí eu passo a ter. Porque isso também é outra coisa que é muito confundida, né, no âmbito do direito, né? Quando se fala em prova ilícita, a pessoa pensa que a prova é naturalmente ilícita, quer dizer, e não é disso que se trata. A ilicitude é do meio. O meio pelo qual a prova é obtida é que é ilícito. Por exemplo, eu não posso... A prova em si não é lícita ou ilícita. Se eu chegar a colocar um sujeito no pau de arara, chicotá-lo e colocar der choque, o que ele falar ali não vale nada. Mas por quê? Por conta do meio que você está usando para obter a eventual confissão,
caguetagem, o que for Isso, que... exatamente por entender que o meio inadequado não pode legitimar o fim obtido, enfim. Exatamente. Mas eu acho que essa é uma discussão que ainda vai render mais alguns episódios. Vai, inclusive porque agora o Fachin ficou já mais cauteloso, né? Então, a primeira denúncia ele mandou direto para a Câmara, não teve maiores rigores em analisar. Agora, essa segunda, ele está segurando, esperando o Supremo se pronunciar, para depois mandar. E me parece que já vai haver algum tipo de pedido cautelar ou liminar por parte dos advogados do Michel Temer, no sentido de dizer que as provas ali são ilícitas por conta do... Por isso que eu acho que é importante se ter clareza dessas questões. Não, e você tem uma outra questão conjuntural, que é a própria chegada da nova Procuradora-Geral da República, né? Sim, não E ela vai dar um outro colorido. E ela vai assumir segunda-feira. Em tese, ela poderia até mesmo... Não sei se ela poderia desistir da ação, não tenho ideia. Não, ela vai ter um momento de se pronunciar e nesse momento ela pode se posicionar pelo arquivamento, mas assim, parar a ação não, porque já está posta, né? O que ela vai poder exarar uma posição no sentido negativo, mas de novo quem vai apreciar isso é o próprio plenário do Supremo, né? Mas assim, que vai ser uma coisa muito complicada, porque a apuração não me parece uma apuração simples essa de saber se o tal Marcelo Miller produziu intervenções nesse processo de coleta de provas que possam ser consideradas indevidas, né? Eu acho que isso vai ser um contexto bastante complicado. E parece estar aparecendo, e vamos aguardar os próximos dias sobre isso. Vamos dar um break? Vamos lá. É isso aí, galera. Voltando para o segundo bloco, Direito e Cultura. E daí nós tivemos uma seleção essa semana. Estávamos a pensar, eu e meu amigo Rafael, sobre que filme nós iríamos falar. E eu dei a sugestão e descobrimos que nós ambos somos pessoas que gostam muito desse filme, que é o Wall Street. Aqui no Brasil, como diria o Rafael, Wall Street, Poder e Cobiça. E tem algumas questões aí pra gente discutir. É um filme com Charlie Sheen, Michael Douglas, Daryl Hannah, direção de Oliver Stone, né, Rafael? Isso, tanto que eu acho que o Michael Douglas era então vencedor do Oscar e tal. E tem um filme passado em 1987. Quer comentar alguma coisinha? Eu acho que ele começa em 85, né? No metade da década de 80. No início da década de 80. É um filme que tem um parentesco... Ele é de 87 o filme, né? Ele tem um parentesco muito grande com o filme mais recente do Scorsese, que é com o Leonardo DiCaprio, que se chama O Lobo de Wall Street, né? Assim, é uma temática muito parecida, que é aquela coisa do mercado financeiro, dessa fase do capitalismo que alguns autores chamam de capitalismo financeiro, né? Que é caracterizado por esse caráter especulativo do capital, baixa densidade produtiva, gente ganhando muito dinheiro sem ter uma atividade produtiva de base, né? E cometendo os abusos que são inerentes ao excesso, né, da grana que ganha. E assim, é gente que ganha muito dinheiro e não tem onde gastar, né? Assim, porque o cara que produz, ele tem que reinvestir o capital, ele tem que fazer uma série de coisas. Então, assim, são dois filmes que têm o mesmo universo, né? Mostra uma ascensão de pessoas que trabalham de algum modo, são ligadas ao mercado financeiro e que ali, pelas tantas, começa a exagerar tanto na atividade, ele rompe a fronteira do lícito, né? Ele começa a entrar num campo que as atividades se transformam em atividades ilícitas e, ao mesmo tempo, do ponto de vista pessoal, ilustra-se exageros que são cometidos, que são exageros bastante sensíveis, assim, do ponto da questão de uso de drogas, né? Compra de bens materiais ultra caros e tudo mais, enfim, essas coisas. Não, eu acho que o contexto de uma glamorização do mercado financeiro, de como é vantajoso você investir em bolsa de valores, uma coisa altamente sedutora e que pode fazer com que você se
sinta tentado a entrar nesse mundo de glamour, no qual você, com base na sua inteligência, na sua sagacidade, na sua capacidade de negociação, pode fazer frente a ter um faturamento grandiosíssimo sem fazer grande esforço, pelo simples fato de você manipular ou lidar com interesses de negociação de empresas sem ter efetivamente o pleno conhecimento do que elas produzem ou do que elas fazem. Exatamente. Você negocia interesses e você manipula, no caso do filme, né? Você manipula preços para poder lucrar e construir enormes faixas de capital instantaneamente, né? Quase. E esse filme ou num período de tempo assim que é quase irrisório de tão curto, né? E esse filme ele ganhou uma continuação que, obviamente, ela centrada no personagem do Michael Douglas, chamado Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme, né? E aí ele sai do Charlie Sheen, que era então o tutelado pelo Michael Stone. Douglas, né? O Charlie Sheen é o personagem do... O Charlie Sheen fez alguns filmes com o Oliver Stone. Sim, mas é verdade. Ele era tutelado. O Michael Douglas meio que coloca ele debaixo do ombro, mas sempre com interesse também, né? Claro. É o cara manipulador, é o Gordon Gekko. É o Gordon Gekko, que é o cara que domina o mercado tal, e o que envolve nas ilícitos. E ele adota o menino lá, que esse é o Shia LaBeouf, no segundo filme, que não tem o carisma, não tem a pegada do primeiro, ainda que o diretor seja o mesmo diretor Oliver Stone. Eu até acho ele um bom ator, esse menino, né? Ele fez aquele Transformers e tal, mas ele fez outros filmes que são mais complexos, né? Ele fez aquele polêmico filme do Lars von Trier, que é o Ninfomaníaca, que é um filme pesadíssimo, mas ele tá muito bem no filme. Enfim... Mas, realmente, assim, se você comparar os dois filmes, o primeiro Fique com o filme de 87, que é clássico. É legal ver a história, ver quando... Mas, assim, na verdade, eu acho que o Oliver Stone quis dar uma sequência porque havia ali uma identidade entre os dois filmes. Há uma identidade entre os dois filmes, né? O primeiro, ele mostra que, de algum modo, a regulação que existia na época, que já era uma regulação frouxa, ela tendia a gerar paradoxos e problemas muito graves dentro daquele capitalismo financeiro crescente, né? E o segundo filme, que é o Dinheiro Nunca Dorme, tem como pano de fundo a crise de 2008, né? E a questão do subprime, aquela coisa toda, que de novo mostra um Wall Street completamente desregulada, um nível de especulação muito grande, que o fator produtivo não acompanha. Então, quer dizer, você tem dinheiro que é feito sob dinheiro e você não tem lastro produtivo embaixo para dar sustentação e liquidez para isso, né? Não, e aí as consequências são sempre nefastas. E sempre um descontrole do Estado. Então eu acho que um pouco também foi meio que para dizer, olha, eu fiz um filme que tinha uma perspectiva reflexiva nesse sentido na década de 80 e agora deu a porcaria. Em 2010 a mesma coisa. E assim... Ou você pode dizer que há uma consequência, assim, há uma lógica que vem com uma certa consistência desde lá. Porque, assim, esse que é o ponto, né? Que você pega o cara que se forma em economia em Harvard, ele não quer trabalhar em banco. O matemático não quer dar aula de matemática. O que ele quer fazer? Ele quer trabalhar com uma dessas empresas financeiras, fazendo aqueles cálculos malucos daqueles derivativos, entende? Para ganhar um dinheiro que é inominável. Uma vez eu tive um acesso por uma matéria daquela revista, eu assino aquela revista, acho muito boa, uma revista que é lá de Nova York, chama New Yorker, né? De que a taxa de bônus dessa gente, cara, o bônus que o cara ganha no final do ano é uma coisa assim, surreal. Tipo, o cara termina o ano, ele ganha de bônus 5 milhões de dólares. E, tipo, durante o ano, ele já ganhou muito mais. Isso é só o bônus. Aliás, é uma coisa que aparece, inclusive, num outro documentário, que é muito interessante, a gente poderia comentar ele aqui qualquer dia, que é aquele Sour Grapes. Que é um documentário sobre um falsificador de vinhos. É um cara que era filipino e tal, foi para os Estados Unidos, aí ele fazia uma panca de cara, assim, sofisticado, rico, etc e tal. Andava com os vinhos caríssimos, esses vinhos de coleção,
de safras que são raríssimas, né? Sei lá, um Romanée Conti 1939, que aí pra você tomar uma garrafa de um vinho desse custa tipo $60 mil, $40 mil e tal. E aí o cara andava com os vinhos desse, ele tinha um talento nato para dizer se o vinho, qual era a característica do vinho, quanto tempo ele tinha ficado no carvalho, qual era a região que tinha sido produzida, que tipo de uva, não sei o que, tal. Impressionava todo mundo. E aí ele entrou nesse mercado que era composto por essa gente, que é grande artista, cara, produtor de Hollywood que tem muito dinheiro, um ou outro artista famoso, e os caras que são lá do mercado financeiro de Wall Street, cujo alguns deles, e isso aparece no filme, gasta esses bônus com esse tipo de coisa. Porque tipo, é um dinheiro que o cara ganha que ele não coloca na conta, entendeu? Ele não coloca. Esse dinheiro é o dinheiro que eu tenho pra brincar. Então, tipo, ele pega 5 milhões, 3 milhões de dólares. Vai queimar com carro. Queima com carro, queima com vinho, queima com drogas, cocaína, com não sei o quê. É isso aí. Esse é o universo, né? Eu queria pegar o gancho, Rafa, de pano de fundo, além do hábito dos hábitos de vida e do ponto de vista econômico, que acho que é bem interessante ver o movimento histórico sobre isso, seja da década de 80 do primeiro filme, seja dos anos 2000 e pouco no segundo filme, ambos do Wall Street, é a questão do fato criminoso envolvido no primeiro filme, no qual o Gecko começa o Gecko, que é o Michael Douglas no segundo filme, ele inicia saindo da prisão por cumprir pena por insider trading, que é o crime daquele uso de informação privilegiada, ou seja, o cara tem ganhos financeiros com base em informações confidenciais nas quais ele usa de maneira estratégica que ele não poderia usar para poder ter ganhos artificiais. E hoje e essa semana no Brasil, de novo os irmãos Batista, parece que estão ficcionados por eles, foram presos preventivamente por conta de que no episódio da divulgação da delação premiada deles, eles fizeram hedge, ou seja, eles compraram muitas operações de dólar no dólar, e quando isso nas vésperas da estourar a delação deles, sabendo que a delação deles ia fazer com que o preço do dólar estourasse. Eles ganharam essa operação milhões e milhões de reais, e a polícia, eu vi lá eu me lembro que isso na época, inclusive, foi amplamente noticiado, né? E eu lembro que sim, na época foi. Só que aí, assim, aí que tá, né? É uma coisa que lembra, mas não dá porque o nível de sofisticação das atividades aí que são retratadas no filme é maior do que essa porque essa é tipo pornográfica, né? Não, é 130. Isso é tipo um daqueles filmes pornô, assim, de sexo explícito, assim, que vem na tua cara, a câmera dá um flagrante. Eles tinham porque como toda empresa internacional, uma empresa que lida no mercado de bolsas e tem em mercados internacionais, ela precisa comprar dólar no futuro, e isso é normal. Uhum. Mas aí a Polícia Federal fez um gráfico e tinha lá você tinha uma constante. De repente você vê uma compra absurda. Você vê uma torre de um andar e uma torre de 25 andares. Pois é, isso foi exatamente o que aconteceu na véspera disso. E eles foram presos, enfim. Na época chamou muita atenção. E o juiz lá federal lá de Brasília falou assim: olha, ainda que exista um acordo de imunidade, o acordo é para crimes anteriores. Eles cometeram crime. Os indícios demonstram que eles cometeram crime posteriormente à delação e se valeram de informação privilegiada para poder manipular o mercado e ter aí ganhos com a manipulação do mercado, porque eles sabiam que ao ter a notícia divulgada e que eles poderiam delatar um pleno da república, isso levaria o mercado financeiro ao síncope. Uhum. Mas, num ponto de vista da sofisticação, é menor. Mas, no ponto de vista de volume financeiro, foi estrondoso. Porque, veja, o cara ele sabia que a informação que ele ia ter, que ia sair no Jornal Nacional no dia seguinte, iria fazer com que a economia abalasse. Talvez isso nem o filme do Wall Street, com roteirista inventivo que seja, não pensaria nisso. Não, nesse aspecto não. De mexer financeiro com política e com financeiro voltando. Porque uma coisa que é ruim nesse nome aí que foi dado no Brasil é que o que se tem ali no filme não é exatamente poder, né? Mas é dinheiro, porque são duas coisas diferentes. Quer dizer, o que o Gordon Gekko, que é o grande magnata e o cara que enriqueceu nesse mercado financeiro de Nova York,
Ele não é um sujeito que tem penetração política, que interfere no modo como são formadas os regulamentos, né? Que tem alguma ascendência sobre o Washington ou coisa do gênero, né? Então, assim, não é um filme que esteja ligado ao poder no sentido político da palavra. É óbvio que você tem poder econômico e tudo mais, mas você não tem ali uma relação desse ícone do filme, ou desse personagem, com um poder político. Né? Não, O que ele tem é construir um grande... poder econômico, na verdade. Né? Não poder político, mas poder econômico. Tanto né? que o filme é coerente, porque chega no fim, quando ele vai preso, né? Ele vai preso. Sim. Tipo, ele não consegue... Ele não tem penetração ou influência política suficiente para conseguir escapar de um processo como esse. Né? Bom, é isso aí. Vamos de break? Vamos. Na Rádio Unaerp, Cruzada Jurídica. É isso aí, senhoras e senhores. Nós voltamos para o último bloco do nosso Cruzada Jurídica. Esse programa que está hoje um tanto quanto reflexivo, uma vez que estamos ouvindo Pink Floyd. Então a gente já ouviu, antes dessa a gente ouviu uma música da década de 90, que se chama Take It Back, do álbum Division Bell, e agora nós ouvimos Us and Them. Scarpino, então assim, para fechar o programa, eu acho que a gente poderia fazer uma espécie de balanço a respeito de como a gente pode avaliar a situação desse instituto, que é a delação premiada, depois desses anos de Lava Jato e principalmente com essa cereja do bolo que foi o acordo aí dos irmãos Lei, também conhecido como acordo da JBS. Né? Acho o seguinte, nós não podemos jogar... Nós temos água suja, a criança tá nadando nela e a gente não pode jogar o balde... Essa metáfora sempre é importante. Jogar a criança... Jogar o balde de água suja com a criança dentro... Junto, enfim. O Instituto da Delação Premiada ele é importantíssimo, ele é algo que vem a colaborar com as investigações, ele não pode ser algo principal e não pode ser um movimento de preguiça investigativa, tal qual as interceptações telefônicas significaram num dado momento da polícia, de deixar de ter um trabalho de base investigativo e só ficar esperando as relações, as provas que ele revela. Esse é o primeiro aspecto crítico que se pode fazer. Eu acho interessante porque assim, né, nos Estados Unidos existe aquela série que já se proliferou, que tem 1.500 cliffhangers e não sei o que mais, que é a CSI, né, que tem CSI Nova York, CSI Miami, CSI Los Angeles, CSI não sei o que, que mostra o trabalho da polícia investigativa de uma forma assim meio cinematográfica. E aí, antes do Porta dos Fundos, existia um canal que foi meio que um laboratório que se chamava Nós em Chamas, que era veiculado pelo site do Kibiloco. Todo mundo deve conhecer, enfim. Quem não conheça, põe lá no Google kibiloco.com.br, vai aparecer lá o site. E aí eles tinham um sketch que se chamava CSI Nova Iguaçu. Que eu acho que ilustra bem, assim, né? Porque, sinceramente, assim, salvo raríssimas exceções, e talvez nos últimos anos isso tenha mudado um pouco, mas o trabalho investigativo aqui da polícia é meio caricato, né? Então, assim, eu acho que ia bem no nível daquilo que eles colocavam ali. Mas, enfim, só pra... A preguiça investigativa é algo que tem que ser mesmo debelada, né? Tem que ser levada a sério. Mas, por outro lado, nós temos que exaltar que para você quebrar a espinha dorsal de organizações criminosas, é importante que um dos membros da organização se veja compelido e tenha elementos de vantagens para poder delinquir, trazer meios de prova que a polícia, por outros meios, talvez não conseguisse nunca. Eu não conseguiria entrar no córtex do crime para poder entregar as provas e demonstrar, eventualmente, aquilo que está no submundo do submundo. Isso é muito difícil eu acho, inclusive, que a questão aqui, nossa, não é exatamente um problema de estrutura normativa, né? Eu não sei se a lei da delação tem gaps ou tem problemas, assim. Eu acho que é uma avaliação que a gente tem que fazer com muito cuidado. E com o tempo também, né? O que é fato é que a lei é só a ponta do iceberg nessa coisa, né? Porque a gente precisa ter um aprendizado institucional, a gente precisa saber como lidar com esse negócio. Porque, como eu disse, né, anteriormente, a delação é um acordo, é um contrato. Então, assim, você tem que saber negociar, você tem que aprender como é que vai fazer essa negociação, né?
Então eu acho que esse processo todo, essa questão toda da JBS, para além, né, das questões jurídicas que precisam ser avaliadas nesse momento, ela tem que servir para que a gente tenha um aprendizado institucional. Porque não adianta a gente querer associar a nossa realidade à realidade de países que já possuem um mecanismo parecido, que é quase secular. Então quer dizer que você tem um histórico e uma prática institucional consolidada, né? Nós temos instituições que estão aprendendo a lidar com isso nesses últimos tempos e como todo aprendizado institucional, existem aí exageros e deficiências que só o tempo para corrigir, como você bem disse. E possivelmente o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que se despede da Procuradoria nos próximos 2 dias, ele deve levar como grande legado dos seus erros exatamente esse acordo que ele fez de entregar todo o ouro. E como todo bom acordo, você nunca entrega todas as vantagens de início, né? E eu acho que nesse sentido, até o pessoal da Força Tarefa da Lava Jato acaba sendo mais sagaz, e porque eles trabalham com isso há mais tempo, de não negociar os benefícios da pena daquilo futuro sem antes ter sem antes namorar um pouquinho os delatores. Então o cara ele apresenta o termo de declaração, você vai avaliar, vai ver a prova, começa a negociação. É que o pessoal da Lava Jato tem um detalhe que é importante, né? Geralmente eles conseguem negociar com os caras depois que os caras já estão presos há 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio. Então, quer dizer, você muda mesmo o fator, né? Essa política... Porque aí eu acho assim, cara, eu acho que o Ministério Público tá nesse contexto das delações que envolvem a Lava Jato, você tem as posturas 880. Você tem aquela força-tarefa de Curitiba que é draconiana. Sim. Que aí assim, o cara vai pra... Primeiro prende o cara, depois... A hora que o cara... Que deve ter tortura psicológica, eu não duvido. Tipo, de dar comida estragada, esse tipo de coisa. Eu não duvido que tem essas coisas. Eu não duvido. E aí, a hora que o cara não aguenta mais, você vai lá e faz o acordo com ele. E aí é óbvio que a margem de negociação vai ser maior. E você tem o outro lado, que é essa coisa inexplicável do Janot, né, que de perdoar. Tipo, dar um perdão pro cara na primeira. Tipo assim, na primeira... Então, eu acho tem outras coisas que eu acho muito engraçado também, porque essa estrutura piramidal da delação, você sabe esse troço que é falado e refalado, que inclusive já foi dito também pelos membros da Força Tarefa lá de Curitiba, de que você precisa ter o delator, para ser interessante, ele tem que entregar alguém que está acima dele. Sim. Então, consequentemente, vai chegar num ponto que o cara que é o chefão, que é tipo o Papa, o rei, chama do que quiser, esse não vai poder fazer delação. Na verdade, não, a lei de delação premiada ela fala de que uma das condições de você ser delator, você não pode ser o chefe da quadrilha. Pois é, então. Mas o engraçado é que às vezes você tem um tipo de organização, um tipo de fórmula criminal. Porque, aliás, isso é uma questão social, cara. A sociedade não é mais piramidal. A sociedade hoje é mais elíptica. Ela tem uma série de situações que são circulares, né? Então, assim, eu acho engraçado, eu acho interessante se representar na forma de uma pirâmide uma situação que às vezes pode ser mais complexa do que isso. Até porque a gente pode considerar... Quem consideraria que os irmãos Joesley da JBS não estariam no ápice da pirâmide, da quadrilha da sua empresa, no lado do corruptor? Pois é. Eu não tenho dúvida que eles foram os maiores corruptores do Brasil nos últimos anos. Pelo menos do ponto de vista político, eleitoral, das doações que eles fizeram, foram os maiores. Últimas 2 eleições, sem sombra de dúvidas. Então, colocá-los... E aí, por que no caso assim, né? Por que o presidente da República fica aqui em cima e ele fica aqui um pouco mais embaixo? Na verdade, cada um tá no seu lado. No lado empresarial, eles, na minha visão, os presidentes das empresas são os líderes. Do lado político, talvez seja o presidente da República, o vice-presidente, o outro líder do outro partido, enfim. Então, partindo desse pressuposto, essa delação poderia ser tida como ilegal. Porque você não pode fazer delação premiada com um líder de quadrilha, com um chefe de quadrilha. Primeiro ponto. Segundo ponto, não entregar todo o ouro de uma única vez, principalmente quando você está dispondo de interesse público. Então hoje eu estava falando de sala de aula sobre disponibilidade de interesse público e tal. Tá aí, eu acho que uma disponibilidade indevida. Você dá de plano um perdão, não é nem perdão, porque perdão você tem que... O sujeito ele é processado, no final das contas o juiz vai lá e fala assim, condeno você a 30 anos, porém, deixe de considerar a aplicação da pena que seria tal. Não, desculpa, você está condenado. Mas deixe de aplicar a pena porque você tem que ser perdoado por conta disso, daquilo. Agora, na imunidade, o sujeito sequer é processado, enfim. Eu acho que isso é terrível. A gente não ia saber o cara... Em casos como esse, de rescisão do acordo,
Os processos vão ter que ser refeitos, redenunciados. Enfim, eu acho que o ganho institucional dos erros que a gente está aprendendo da democracia brasileira, desse início de prenúncio de combate à corrupção mais sistêmica que nós estamos enfrentando, que com excessos e com retrocessos em algum lado e algum outro, nós estamos avançando. Talvez não para frente, talvez meio de lado, assim. Eu acho que a grande questão, cara, é que a gente tem um choque mesmo, porque o Brasil tem um histórico. Eu me lembro na década de 90 tinha um cientista político chamado Guilherme O'Donnell, que é um brasilianista, que ele tinha vários estudos sobre a América Latina de uma maneira geral, mas o Brasil era um dos laboratórios sobre uma coisa que ele chamava de crise de legalidade. Quer dizer, várias unidades políticas, Brasil, Uruguai, Peru, outros tantos, Argentina, que tinham uma característica comum, que era o fato de que a lei não tinha penetração enraizada nas práticas sociais. E é óbvio que aqui, quando eu estou falando isso, eu não estou falando da lei, Código Civil, contrato de compra e venda ou coisa do gênero. Eu estou falando ele estava falando exatamente desse tipo de situação. Quer dizer, você tem um padrão do agenciamento público que segue um caráter de legislação. Esses últimos eventos mostram que não. Esses últimos eventos mostram que a gente tinha uma cultura arraigada de negociatas e de coisas que viviam por fora disso. Mas o mais interessante é que a classe política, de uma maneira geral, naturalizava esse tipo de situação. Então, assim, não existe ali a consciência do cara que ele está cometendo um crime. Tem gente que, nitidamente, acredita que não cometeu crime nenhum. Mas cometeu. Tá entendendo? Então, assim, quando você vem e quer dar um choque, isso é quase um choque anafilático, né? Você vai parar com tudo, o corpo humano inteiro está gangrenando as próprias instituições, porque elas estavam erigidas num padrão de impunidade, num padrão de posturas, nas quais elas sempre foram incompatíveis com a lei, mas elas passavam incólumes por conta do poderio econômico, do poderio político, enfim. Exatamente. Eu acho que o legado positivo é esse, mas o legado que a gente está aprendendo é o legado dos erros também. Então temos muitos erros sendo acontecidos agora. Isso não quer dizer que a gente tem que jogar fora o balde da água suja com a criança, mas eu acho que a gente tem que ter um aprendizado institucional de não reiterar nesse tipo de coisa e não cair no canto da sereia de próximos delatores que querem entregar o mundo e o fundo, de achar que é possível você deixá-lo sair para o exílio nova-iorquino, como um outro lá falou, mas nem para lá nem para prisão, que não é, a questão não é essa. A questão é equilíbrio. Sim, equilíbrio e a temperança. Eu já diria Aristóteles, né? A temperança é do Platão, Frônesis, Aristóteles, enfim. Que vai desenvolver mais. Mas no fundo tudo isso é aquela coisa, é o tempo, né? É o tempo. Então, vamos chamar a última música? Na verdade, vamos chamar a música do encerramento, na verdade. Pois que é exatamente Time, do Pink Floyd. Isso. Então, gente, boa tarde. Buenas, até. Até. Você ouviu na Rádio Unaerp Cruzada Jurídica. Produção e apresentação dos professores Luiz Scarpino e Rafael Tomás.